Fala aí, galerinha! Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de cinemática. Vamos para nossa aula 10, certo? Vamos dar início agora ao estudo do movimento bidimensional, dos movimentos bidimensionais, ou também chamados, mais conhecidos como movimentos parabólicos ou lançamento de projéteis, certo? Nessa nossa aula 10, nós iremos estudar, começar aqui a estudar o lançamento horizontal, Eu tenho uma boa notícia. Nesse capítulo, nesse conteúdo, tanto o lançamento horizontal quanto o lançamento oblíquo, você já viu, os conteúdos envolvidos. Você vai ver, eu vou explicar, tentar colocar na sua cabeça de forma intuitiva que tanto o lançamento horizontal quanto o lançamento oblíquo, qualquer um dos dois, são composições tanto de um movimento uniforme como de um movimento uniformemente variado. Tudo bem? Então vamos lá. Para começar, a colocar na sua cabeça, para você entender, eu coloquei esse esqueminha aqui. Veja aqui. Nós temos uma bolinha laranja e uma bolinha azul. Tudo bem? O que é que vai acontecer aí? Ambas, tanto a bolinha laranja quanto a azul, elas estão a uma mesma altura H do solo, tudo bem? Aqui está o chão, o solo, beleza. Tanto a bolinha azul quanto a bolinha laranja estão a uma mesma altura do solo. E aí é o seguinte, ao mesmo tempo, simultaneamente, uma pessoa vai abandonar, se é abandonar, ela vai sair do repouso, a bolinha laranja vai ser abandonada, sair do repouso. E ao mesmo tempo, essa bolinha azul vai ser lançada horizontalmente, acompanhando aí com uma certa velocidade inicial V0, para a direita, horizontalmente. Tudo bem? Então tá pegando a ideia, Eu tenho aqui uma bolinha laranja e uma bolinha azul. Ao mesmo tempo, eu vou abandonar essa bolinha laranja e vou lançar horizontalmente essa bolinha azul, ambas da mesma altura. Aí eu vou te perguntar, quem vai chegar primeiro ao solo? Você deve me responder, professor, não sei não, eu acho que é azul. Será que é azul, professor? Que eu lancei ela com uma certa velocidade, então acho que ela vai mais rápido, vai chegar mais rápido. E aí, gente, é aí o que eu falei. Tanto o lançamento horizontal quanto o lançamento oblíquo são composições de dois tipos de movimento. Movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Basta a gente enxergar. E a minha missão aqui é exatamente simplificar a sua vida, É facilitar a sua vida. Por isso que eu trouxe esse exemplo. Vamos analisar com carinho. Você vai ver como você já sabe essa resposta aqui. Galera, é o seguinte. Vamos analisar o movimento dessa bolinha laranja, Se ela vai ser abandonada do repouso, Se ela vai ser largada. Que tipo de movimento essa bolinha laranja vai fazer? Um movimento de queda livre, Que é manjado, a gente já estudou, Então ela vai cair acelerando, 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 acelerando. E vai chegar com uma certa velocidade final lá no solo, Galera, em relação ao tempo de queda, Em relação ao tempo que essa bolinha laranja vai demorar para cair. Ele depende de quê? O tempo de queda. O tempo de queda, nesse caso, ele vai depender de quê? Como é que a gente calcula? É a raiz de 2H sobre G, no caso de queda livre, Raiz de 2H sobre G. É, professor, é verdade, Deixa eu melhorar esse H, porque ficou parecendo um 4. Raiz de 2H sobre G, perfeito? Tudo beleza? É o tempo que vai demorar para essa bolinha laranja cair. E vamos analisar agora o movimento da bolinha azul. Galera, quando eu lanço essa bolinha horizontalmente para a direita, você concorda que ela vai ser abandonada, Ela não está em cima de nada. A única força, mesmo eu lançando ela para a direita, a única força que vai agir nessa bolinha azul é a força peso, que aponta sempre vertical para baixo. A única força que vai agir é a força peso, que é vertical para baixo. Se a força peso é a força resultante, a aceleração dessa bolinha azul é também a aceleração da gravidade, que é vertical para baixo e é constante. O que é que eu estou querendo dizer com isso? O que é que eu estou querendo dizer
quando eu digo que a aceleração da bolinha azul é constante e para baixo, né? Igual a gravidade, igualzinho. Deixa eu desenhar. Ai, Jesus. Deixa eu desenhar aqui, né? A aceleração da bolinha é exatamente a aceleração da gravidade, que é para baixo. Então, você concorda que tanto a bolinha laranja quanto a bolinha azul, elas estão sujeitas a uma mesma aceleração para baixo. Mas, professor, eu só não estou entendendo o que é que vai acontecer com essa bolinha azul, porque você está lançando ela para a direita. Mas aí ela não vai começar a cair, não? É exatamente isso. Agora, o movimento da bolinha azul não é mais um movimento retilíneo. Vai ser um movimento parabólico. Por quê? Devido a essa velocidade que eu imprimi horizontalmente para a direita, né, por inércia, ela nunca vai perder esse movimento que a bolinha azul tem para a direita. Porque na horizontal, nesse movimento da horizontal, não tem aceleração. Então ela não vai perder essa velocidade horizontal. Ela vai começar tanto a andar para a direita, quanto descer acelerada. Tá? Então essa bolinha azul ela vai começar a fazer um movimento que a gente chama de parabólico, tudo bem? Deixa eu desenhar melhorzinho aqui. É um movimento parabólico, certo? Isso aqui não é um movimento retilíneo, é um movimento parabólico, beleza? E daí, professor, você fez a pergunta, quem é que vai chegar primeiro ao solo? Aí a resposta é, elas chegam exatamente iguais. E é esse o ponto-chave da questão. Você entendendo isso, você vai entender o movimento horizontal, lançamento horizontal e lançamento oblíquo, né? Esse é a essência, essa é a essência. Seguinte, minha gente. Essa bolinha azul, ela vai ter movimento em duas direções, na direção horizontal e na direção vertical. Tudo bem? Na direção horizontal, né, ó, se eu analisar só a direção horizontal, eu vou dividir aqui em eixo X, né, que é a direção horizontal, e eixo Y, que é a direção vertical. Na horizontal, a bolinha vai fazer um movimento retilíneo uniforme. Na horizontal, analisando apenas, né, as posições horizontais da bolinha. E na vertical, como ela vai estar sujeita à ação da gravidade, da aceleração, o movimento da vertical dessa bolinha azul é exatamente o mesmo da vertical dessa bolinha laranja. Então, professor, é um movimento retilíneo uniformemente variado? É. Na vertical, sim. Então, a partir de agora, já saiba uma coisa. Quando um corpo é lançado horizontalmente, automaticamente ele já vai andar em duas direções. Na direção horizontal e na direção vertical. Só que, na direção horizontal, ela não tem aceleração. É um movimento uniforme na horizontal, né? Você pode analisar os movimentos de forma independente, de forma separada. Um não influencia o outro. O movimento da horizontal não influencia no movimento da vertical. Só que eles acontecem ao mesmo tempo, né? Porque ele vai estar tanto caindo quanto andando para a direita. E na vertical vai ser um movimento uniformemente variado. Então, se eu analisar só a vertical da bolinha azul, é como se ela tivesse sido largada do repouso também, só na vertical, né? Porque inicialmente ela não tem nenhuma velocidade em Y, né? Na vertical em Y. Ela não foi nem lançada para cima e nem lançada para baixo, ou seja, ela foi abandonada do ponto de vista da vertical. Então, isso nos faz concluir que elas vão chegar exatamente ao mesmo tempo. Tudo bem? Beleza, professor. E daí o que é que eu tenho que entender de um lançamento horizontal? Galera, é o seguinte. A gente sabe que essa bolinha azul também ela vai demorar o mesmo tempo de queda, né? Que é raiz de 2H sobre G. O tempo de queda dessa bolinha azul só vai depender da altura, né? Porque é raiz de 2H sobre G. Só vai depender da altura que ela se encontra do solo inicialmente. E você concorda que o mesmo tempo que ela demora caindo, ela demora andando para a direita com velocidade constante? Então, a distância horizontal que a bolinha anda, né, que o projétil anda, a gente chama essa bolinha azul de projétil, essa distância horizontal, desde o ponto de lançamento, né, só na horizontal, até onde ela se choca com o solo aqui, essa distância horizontal, a gente chama de alcance. Tudo bem? É o quanto ela andou na horizontal, desde onde ela saiu até onde ela chegou, certo? Esse comprimento na horizontal aqui. A gente chama de alcance. Como é que a gente calcula o alcance, então? Se na horizontal é um movimento uniforme,
A velocidade é constante, né? E nesse caso é a velocidade inicial, né? No movimento horizontal, ela anda para a direita com essa velocidade que ela foi lançada. Então, é a velocidade inicial vezes o tempo de queda. Só isso, professor? É só isso. O alcance, ele é calculado como sendo velocidade inicial, no caso de lançamento horizontal, né? Que no caso é a velocidade em x, vezes o tempo de queda. Aí você encontra o alcance. Professor, e o tempo de queda? O tempo de queda funciona exatamente igual ao movimento de queda livre, no caso de lançamento horizontal, né? Porque inicialmente, em y, ela não tem nenhuma velocidade, é como se ela tivesse sido largada do repouso. Tudo bem? Raiz de 2h sobre g. Pronto, então de lançamento horizontal, é isso. Você só precisa saber que o lançamento horizontal é uma composição de dois movimentos. Na direção x é um movimento uniforme, porque não tem aceleração. Então ele anda sempre com a mesma velocidade que ele saiu, né? O lançamento é horizontal, é só a velocidade inicial em x. Ela nunca vai perder essa velocidade em x. Mas ao mesmo tempo ela começa a cair em queda livre também. Então no movimento em y é um movimento uniformemente variado. Por isso que a trajetória, né, resultante dessa bolinha é uma trajetória parabólica, certo? Por mais que não esteja vendo bem direitinho aqui, mas é uma trajetória parabólica, certo? E aí, né, coisa que a gente comentou na nossa primeira aula lá de conceitos iniciais, conceitos básicos, em cada ponto da trajetória, a velocidade total da bolinha, é um vetor tangente à trajetória, né? A velocidade total é um vetor tangente, tudo bem? E eu queria chamar a atenção para esse vetor velocidade aqui em cada instante de tempo. Esse vetor velocidade, galera, a gente pode decompor. Como assim, professor, decompor? Você concorda que esse vetor velocidade total, ele vai ter uma componente x, né? Vai ter uma componente x que é exatamente essa velocidade inicial, porque ela nunca vai, nem vai aumentar, nem vai diminuir. A componente x da velocidade é igual à componente x inicial, ela nunca vai ser alterada. Então, essa componente x da velocidade, em qualquer instante de tempo, é exatamente o v0 que ele foi lançado. Já a componente y, que está para baixo, né, que eu vou chamar de vy, ela vai aumentando, né? Então, professor, como é que se comporta a velocidade de um corpo, né? Só analisando a direção y, como é que se comporta a velocidade do corpo quando ele está caindo? Quando ele cai é um movimento acelerado. A velocidade aumenta de 10 em 10 metros por segundo. Porque a aceleração, né, 10 metros por segundo ao quadrado é exatamente como a gente já tinha visto anteriormente. Então, essa velocidade y, por exemplo, nesse ponto aqui, a velocidade y tem um valor, né? Vy. Só que nesse ponto, bem aqui assim, ela já caiu mais, né? Então, Vy já é maior. À medida que a bolinha vai caindo, ela vai acelerando em y. E em x ela vai mantendo o movimento uniforme. Tudo beleza? Então, saiba o seguinte, que a velocidade total de um corpo, ela é decomposta, né? Em um movimento horizontal e um movimento oblíquo. A velocidade ela é decomposta em velocidade x, que sempre vai ser o mesmo valor, e velocidade y, que vai variar de acordo com um movimento uniformemente variado. De forma que eu posso calcular essa velocidade total, né, em cada instante de tempo. A velocidade total, por enquanto, né, no entanto, o módulo da velocidade total, a gente pode fazer um teorema de Pitágoras aqui, ó. Ela é a raiz quadrada da velocidade em x ao quadrado mais a velocidade em y ao quadrado. É como se eu tivesse feito um teorema de Pitágoras. Como se eu tivesse feito, não. Na verdade, eu fiz um teorema de Pitágoras, só que eu já joguei o resultado aqui, né? Essa aqui é a hipotenusa, né? Aqui é um cateto e aqui é o outro cateto. Então, v quadrado é igual a v0 ao quadrado, vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Então, eu extraio a raiz, fica que o módulo da velocidade em cada instante de tempo, da velocidade resultante, velocidade total, é a raiz de vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Tudo beleza? Então, o movimento horizontal é isso. E o alcance é o quanto que o corpo anda desde o ponto de início até o ponto final. Vamos só fazer um exemplo, aí a gente vê o caso de movimento oblíquo. Então, desenhei aqui, né? Coloquei aí uma situação, problema do dia a dia mesmo, beleza? Que envolve lançamento horizontal. Para a gente resolver esse exemplo aí e a gente seguir para lançamento oblíquo, né?
que na verdade você sabe que o lançamento horizontal, a gente acabou de ver, nada mais é do que a composição de dois movimentos, né? Movimento em X, que é o movimento na horizontal, o movimento uniforme, e o movimento em Y, que é o movimento uniformemente variado. Muito tranquilo. Professor, que exemplo é esse aí? Ó? Perceba o seguinte. Nós temos um avião que está voando horizontalmente a 144 km por hora, né, para a direita. E esse avião está a 500 metros de altura do mar, né, do chão aqui, do solo. Beleza? 500 metros de altura, voando com 144 km por hora. E aqui no mar está um amiguinho, né? Está o nosso amiguinho aí se afogando. E aí a missão desse avião é o que? É jogar uma boia, né? Alguma coisa aqui para que ele se salve, tudo bem? Aí a pergunta é, a quantos metros antes da pessoa, né? A quantos metros antes da pessoa esse avião vai ter que jogar esse bote, né, essa boia, para que ela caia exatamente no local onde a pessoa está. Vale, professor? E tem como saber isso aí? Tem. Mas, professor, eu pensei que ela tinha que jogar, né? Eu pensei que o avião teria que jogar quando ele passasse exatamente aqui em cima da pessoa. Galera, aí eu pergunto a vocês, né? Se o avião jogasse a boia exatamente em cima da pessoa, né? Na linha horizontal, na linha vertical aqui em cima, essa boia iria cair exatamente em uma linha reta? Claro que não, porque veja o seguinte, como a boia inicialmente está presa ao avião, né? Então, ó, veja que essa trajetória aqui, que é em cima da pessoa, ela vai ser descartada, não pode ser aí, entendeu? Você vai entender por que agora. Como a boia inicialmente está presa ao avião, ela também viaja para a direita, né? Ela também viaja para a direita com 144 km por hora. Porque afinal ela está presa ao avião, ela é como se fosse parte do avião. E aí quando ele joga, né? Quando o avião solta essa boia, essa velocidade que o corpo tem para a direita, ela não vai perder. O que vai acontecer é que ela vai começar a se movimentar tanto na horizontal, quanto nesse caso cair em queda livre. É isso que vai acontecer. Professor, um lançamento horizontal? Exato, é um lançamento horizontal. Então, qual é a trajetória da boia? A trajetória é uma parábola, né? Ela vai andar tanto para a direita quanto cair e vai fazer uma trajetória parabólica. Isso é um lançamento horizontal. Então, a gente sabe que essa boia ela é como se ela fosse lançada para a direita com velocidade de 144 km por hora a 500 metros de altura do chão. Tudo bem? E a pergunta é, qual vai ser o alcance, né? Porque o alcance é exatamente essa distância horizontal que a boia vai andar até chegar na pessoa. O valor do alcance vai ser o valor da distância que o avião vai ter que soltar a boia antes da pessoa para que a boia caia exatamente em cima dela. Então vamos resolver? Vamos resolver. Como é que a gente calcula o alcance, né? Primeiramente, o alcance, a gente sabe que na horizontal, né, você tem que ter a intuição. Na horizontal, o corpo anda com velocidade constante. Então, basta pegar a velocidade inicial, que é em x, né? Vezes o quê? Vezes o tempo de queda. Essa boia vai demorar um certo tempo para cair, né? Então, o tempo que ela passa caindo, vezes a velocidade que ela vai para a direita, vai dar essa distância horizontal, vai dar o alcance. Beleza. Mas, professor, a velocidade inicial eu já tenho. Tenho 144 km por hora. Basta calcular o tempo de queda. Como é que a gente calcula o tempo de queda? Lembra que na vertical, analisando só a vertical, é como se a boia estivesse caindo em queda livre, partindo de repouso nesse caso, né? É verdade, professor. Então, para achar o tempo de queda, né? Lembra um caso de queda livre, né? Eu tenho um corpo abandonado do repouso de uma certa altura h, que eu conheço a altura e quero determinar o intervalo de tempo. Então, lembra que vai ser essa fórmula aqui, essa equação, né? A altura é gt quadrado sobre 2. Lembra desse resultado? Tudo bem? A altura é gt quadrado sobre 2. Para um caso de queda livre. Então, vamos lá. A altura é gt quadrado sobre 2, mas eu quero calcular o tempo, né? Então, é só isolar o tempo nessa fórmula. O tempo vai ser a raiz de 2h sobre g.
As duas fórmulas são exatamente a mesma, só que aqui está a altura isolada em função do tempo, e aqui o tempo isolado em função da altura, né? Mas é a mesma equação, a mesma fórmula. Então, para achar esse tempo de queda aqui, é só substituir. Raiz de 2h, quem é a altura? 500 metros, dividido por G, por 10, né? 2 vezes 500, 1000. 1000 dividido por 10, 100. Raiz de 100, 10. Quer dizer, então, que ele vai demorar 10 segundos caindo. Isso. Só que, veja, para a direita ela vai com 144 km por hora. Seria interessante a gente colocar em metros por segundo. Divide por 3,6. Se a gente pegar 144 e dividir por 3,6, vai dar 40 metros por segundo, certo? É só fazer a conta aí. 144 dividido por 3,6 vai dar 40 metros por segundo. É a velocidade em x. Pronto, acabou a questão agora, né? Finalmente, esse alcance aí vai ser 40 metros por segundo vezes 10 segundos, que vai dar 400 metros de distância. Professor, não acredito não, que é simples assim. Pois é, é bem tranquilo mesmo. Então, a distância horizontal que o avião tem que soltar é a 400 metros de distância. Veja que se o avião deixasse para soltar a boia, quando ele passasse exatamente em cima da pessoa, o pobre, né, ia morrer afogado, porque a boia ia cair a 400 metros de distância daqui, né? Tudo bem? Por isso que ele tem que soltar 400 metros antes, que aí ela vai andando para a direita, andando, e vai bater exatamente lá. Não é legal essa aplicação de lançamento horizontal? Beleza, então eu vou desenhar agora aqui para a gente discutir o movimento oblíquo, tá certo? Ok, então temos aqui um esqueminha para eu explicar a você rapidamente a questão do lançamento oblíquo. Né? Eu vou passar mais rapidamente porque, como eu já falei, vou repetir, o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo, eles são composições de dois movimentos que a gente já domina. Na horizontal é um movimento uniforme e na vertical é um movimento uniformemente variado. Esse assunto é muito tranquilo e o melhor, é muito interessante, né? Tem muitas aplicações no dia a dia, tudo bem? Então não me cabe aqui ficar enchendo de exemplos, enchendo de forma, né? Uma coisa que é simples, não adianta dificultar o fácil. Essa é a verdade. Física não é difícil, tudo bem? Você está vendo aí, ó, você está conseguindo acompanhar bem tranquilozinho, né? Então vamos lá. Como é esse exemplo aí, professor? E imagine, né, que a gente tenha uma bola, essa bola azul, que vai ser, né, lançada com a velocidade inicial, só que não é mais lançada horizontalmente. Ela vai ser lançada com essa velocidade inicial formando certo ângulo com a reta horizontal aqui. É como se o goleiro, né, ele fosse chutar a bola, aí ele não chuta a bola nem direto para cima e nem só na horizontal, ele chuta formando uma inclinação, né? Ele chuta formando uma inclinação, né? A velocidade inicial faz um ângulo com a horizontal, é isso que acontece. A partir daí, a gente vai ver como é que vai se dar o movimento dessa bolinha, né? Galera, veja o seguinte. A gente pode decompor essa velocidade inicial. Pode e deve, né? Você vai sempre decompor essa velocidade inicial em duas componentes. Sempre vai acontecer isso, professor? Sempre vai acontecer isso, né? A minha missão aqui é simplificar a sua vida. Então, eu vou lhe dar as dicas já direto para você resolver qualquer problema de lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Sempre que o corpo for lançado obliquamente, ele vai ter uma certa velocidade inicial e vai ter um certo ângulo formado com a horizontal. E aí a gente pode, né, decompor esse vetor velocidade inicial em duas componentes, na componente horizontal da velocidade e na componente vertical da velocidade, conforme você está vendo. Tudo bem? Componente horizontal, que a gente vai chamar de Vx, componente vertical, que a gente vai chamar de Vy. Ou melhor, V0y, né? Velocidade inicial, é a velocidade inicial em y. Por que inicial em y? E por que inicial em x? Porque são as componentes da velocidade inicial, da velocidade de lançamento. Tudo bem? É o V0x e o V0y. E aqui, né, tratando com carinho essa decomposição, a gente vai ter sempre o seguinte, módulo da velocidade inicial aqui,
A componente x da velocidade, né? Se a gente analisar com mais cuidado aqui, ó, é a componente que está colada com o ângulo. E a componente y da velocidade é a componente que está sem o ângulo, né? O V0y ele está sem o ângulo e o V0x está com o ângulo. Claro que se o ângulo formado for com a horizontal, né? Estou tratando do caso em que o ângulo formado é com a horizontal. E aí a gente pode calcular tanto o V0x quanto o V0y, né? A gente pode calcular. Então vai ser como? Seguinte, V0x é só fazer o seguinte, é o módulo da velocidade inicial total, né? O módulo da velocidade total, vezes o cosseno, né? Está colada, é cosseno do ângulo. Beleza. E o V0y, né? Vai ser o V0, né? Módulo da velocidade total. E o V0y está sem o ângulo, sem seno do ângulo, certo? Tudo bem? Então, é desse jeito aqui que a gente calcula o V0x e o V0y. Pronto, professor. Aprendi. Já sei como é que eu decomponho o módulo da velocidade inicial, né? O vetor velocidade inicial. Ela vai ter uma componente em x e uma componente inicial em y. Agora, lembra que eu falei que tanto o movimento oblíquo quanto o lançamento horizontal, ele é uma composição de dois movimentos? Esse corpo, galera, é como se ele tivesse sido lançado para a direita e tivesse tido um lançamento vertical para cima. Só que isso acontece ao mesmo tempo. Tudo bem? Então imagine só. Na horizontal, como é o tipo de movimento do corpo na horizontal? É um movimento uniforme. Isso quer dizer que essa componente x da velocidade, ela nunca vai mudar. Né? E a componente x da velocidade que o corpo adquire inicialmente, ele vai levar até o final da vida dele, até o final do movimento. Esse V0x nunca vai mudar ao longo do movimento do corpo. O que vai mudar é o V0y, né? Porque na direção y é um movimento uniformemente variado. A velocidade vai se comportar, o movimento vai se comportar em y exatamente igual, nesse caso aí, a um lançamento vertical para cima. Por isso que a gente estuda primeiramente o lançamento vertical para cima e para baixo, para depois estudar o movimento oblíquo, porque na verdade é a composição de dois movimentos. Tudo bem? Então veja o que acontece. Quando eu lanço esse corpo inclinado, né, ele vai andar tanto para a direita, como ele vai subir e vai descer. Então vai ser um movimento parabólico. Tudo bem? Também parabólico, professor? Também parabólico. E aí, novamente, como a gente viu lá na primeira aula, né, em cada posição aqui nessa trajetória, isso é a trajetória mesmo da bola. A trajetória da bola é parabólica, certo? Em cada instante da trajetória, o módulo da velocidade total, né? A velocidade total, também a gente pode decompor, né? V0x e V0x não. É V0x, só que agora não é V0y, né? Agora é VY. É a componente Y naquele instante de tempo. Porque a Y muda, né? A componente Y da velocidade muda. A X não. Então, aqui é V0x também, aqui é V0x também, aqui é V0x também, aqui é V0x também. Só que a Y é que vai mudar. Tudo bem? Novamente, né? Eu posso calcular o módulo da velocidade como sendo a raiz quadrada de V0x ao quadrado mais o VY ao quadrado. Tudo bem? Esse é o módulo da velocidade em cada instante de tempo. Basta eu saber as componentes. A componente x da velocidade, que é sempre igual, e basta saber a componente y da velocidade. Se eu fizer essa equação aqui, né, raiz de 1 ao quadrado mais a outra ao quadrado, eu encontro o módulo dessa velocidade total do corpo em cada instante de tempo. Não tem mistério, eu não vou complicar isso aqui, né? É meio tranquilo. E aí, minha gente, chega num ponto crítico, no pico, né, no ápice aqui da linha trajetória, na altura máxima, Galera, veja, na altura máxima em um lançamento oblíquo, a velocidade total do corpo não é zero, porque ela sempre tem essa velocidade em x que ela nunca perde. Ah, professor, é verdade. Então quer dizer que no ponto máximo, a velocidade total não é zero, ela só tem essa componente x, só.
O que é zero é a componente y, porque lembra, na verdade a gente separa esse movimento em dois, né? O movimento na horizontal e o movimento na vertical. A gente pode analisar eles de forma independente, né? Mas eles acontecem ao mesmo tempo. Tudo bem? Então você analise de forma independente, de forma separada. Analise o movimento na horizontal, depois analise o movimento na vertical. Pode fazer essa análise separada. Porém, isso acontece simultaneamente, né? Então, na direção y, né, ele vai ser lançado inicialmente para cima. Aí a velocidade vai diminuir em y, né? Aí quando ele chega na altura máxima, ele tem que parar. Exatamente igual um lançamento vertical para cima. Aí ele para, depois ele começa a descer. Por isso que a trajetória fica parabólica. Porque à medida que ele sobe e desce, ele também anda para a direita de forma constante. Por isso que a trajetória é parabólica. Show de bola? Deu para clarear melhor aí? Então é o seguinte. Vamos só fazer, né? Antes de fazer um exemplo, né? Aqui vai ter também o alcance, né? O alcance é essa distância horizontal que o corpo anda desde o ponto de lançamento até o ponto em que ele chega no solo, né? Essa distância horizontal. Professor, como é que eu calculo o alcance nesse caso? Também é a velocidade inicial em x vezes o tempo de queda. Tudo bem? Vezes o tempo de queda. Mesma coisa. Professor, nesse caso aqui, como é que eu calculo a altura máxima atingida pelo corpo, por exemplo, né? Galera, veja que isso aqui é um lançamento vertical para cima, né? Um lançamento vertical para cima. Eu sei que na vertical ele inicia com a velocidade inicial, né? Como se ele fosse lançado para cima com a velocidade inicial, que é o v0y. Se ele vai atingir a altura máxima, a velocidade y vai zerar. E eu sei que na subida é um movimento que ele vai freando. Então eu posso aplicar a Torricelli. V final, Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado. Lembra que eu só posso aplicar a Torricelli quando eu analiso o movimento na vertical. O movimento na horizontal é uniforme. E eu não aplico Torricelli no movimento uniforme. É só na vertical. Por isso que eu estou usando a componente y da velocidade. Vy final ao quadrado é igual a Vy inicial ao quadrado. Menos, né? Porque na subida, eu estou usando para calcular a altura máxima. 2 vezes a aceleração, que é a gravidade, vezes o h máximo, né? Que é o deslocamento. Que é desde aqui do chão. Isso se o corpo for lançado do chão, tá? Então, né? A velocidade final em y vai ser 0, né? A velocidade final em y vai ser 0, porque se ele vai atingir a altura máxima, ele vai parar em y. Logo, a altura máxima vai ser, sabe o quê? V0y ao quadrado dividido por 2g. É exatamente igual àquela expressão que a gente tinha lá para o lançamento vertical para cima. Só que em vez de ser o V0 total, cuidado, é só o V0y. Porque para achar a altura máxima eu só olho para a componente y, para a direção y do movimento. Show de bola? Então é a mesma coisa, ó. E o tempo de subida vai ser igual ao tempo de descida, né? No caso que o corpo é lançado do chão. O tempo que ele vai demorar para subir é o mesmo tempo que ele vai demorar para descer. Por exemplo, se quando eu decompus... como eu decompus, né? Não sei se é assim que fala. A velocidade inicial... Por exemplo, a velocidade inicial em y fosse, sei lá, de 30 metros por segundo, né? Quando eu fizer essa decomposição, a velocidade em y desce 30 metros por segundo inicial. Quanto tempo ele vai demorar para subir? 3 segundos. É exatamente a mesma coisa, tudo que a gente já viu, entendeu? Por isso que é um movimento já manjado. Vai demorar 3 segundos para subir, ele vai demorar 3 segundos para descer, porque ele foi lançado do solo. Então o tempo de queda seria o quê? 3 mais 3, 6. É bem tranquilo demais isso, né? E se a questão perguntasse qual é a distância horizontal que ele vai andar até atingir a altura máxima, né? Ou seja, só até aqui, ó, só até atingir a altura máxima, qual é a distância horizontal? Aí você só vai pegar o tempo de subida, porque ele só vai chegar até aqui até o tempo que ele sobe. Então seria pegar 3 vezes a velocidade inicial em x. É bem tranquilo. Vamos só juntar essa ruma de coisa que eu falei e aplicar em um exercício. Tudo bem? Para a gente encerrar essa nossa aula que eu já falei demais. Beleza, galera? Desenhei então aqui, né? Coloquei aí um problema para a gente discutir e encerrar essa nossa aula sobre movimentos oblíquos. Beleza. Temos uma bola que foi lançada a 80 metros por segundo, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal, né? Então ela foi lançada com 80 metros por segundo, formando 30 graus com a horizontal.
Beleza. Aí a pergunta é, letra A, qual é a altura máxima atingida por essa bolinha? Qual é o alcance, né, horizontal alcançado por ela? E a letra C, qual é a velocidade final dessa bolinha? A velocidade com que ela colide com o chão, né? E ela partiu do solo, beleza. Primeiramente, o que a gente sabe é que se ela foi lançada obliquamente, né, a trajetória dessa bolinha, a trajetória da bolinha é uma trajetória parabólica. Então a gente sabe que realmente, né, ela vai atingir aqui uma certa altura máxima, que é uma das perguntas que a gente vai ter que encontrar a resposta, né? Vai ter que achar que essa é a altura máxima, como também, né, vai ter que achar esse alcance horizontal alcançado pela bolinha. E a velocidade final. Então, para responder a letra A, né, inicialmente, quando você pega um problema de lançamento oblíquo, a primeira coisa que você vai ter que fazer é decompor a velocidade inicial. Isso, decompor a velocidade inicial. Então, você sabe que esse 80 metros por segundo, ele está inclinado, né, e está formando um ângulo de 30 graus. Então, na verdade, ele tem uma componente V0x, né, que é para horizontal, e uma componente V0y, que é na vertical. Isso, né? Aqui é o V0x e aqui é o V0y. Professor, sempre vai ser isso? Sempre vai ser isso. Nesse caso, né, como é que eu calculo o V0x? V0x é a componente que está com o ângulo colada, então é o V0 cosseno de 30 graus. E o y, né, vai ser o V0y, vai ser o V0 seno de 30 graus. Tudo bem? É o seno de 30 graus. Perfeito. Então, quem é o V0? É 80. Quem é o cosseno de 30, né? Aí, se você lembrar daquela tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz outro não tem 1, né? E aí, a questão provavelmente também vai lhe dar que o cosseno de 30 vai ser aproximadamente aí 0,15, né? Isso a questão vai lhe dizer. Agora, o seno de 30... talvez não, né? Porque o seno de 30 é bem fácil. O seno de 30 é meio, então vai ser 80 vezes meio, né? O que vai nos dar, né, que a componente horizontal, né, Vx, vai ser 80 vezes 0,15, que vai dar 12. 12 metros por segundo em x, né? E em y vai ser 40 metros por segundo, né? Então, veja o seguinte. Na direção y, é como se essa bolinha fosse lançada verticalmente para cima com 40 metros por segundo. Só que ao mesmo tempo ela anda 12 metros por segundo, sempre constante na horizontal. Então, o movimento resultante é nada mais, nada menos do que uma composição desses dois movimentos. Então, para responder a letra A, que é o quê? A altura máxima alcançada. Galera, sempre que a gente quer calcular a altura máxima, a gente só olha para a vertical, para o movimento na vertical. Então, perceba o seguinte. Na vertical, eu tenho a velocidade inicial. Como eu quero a altura máxima, eu sei que aqui ele vai parar, né? Olhando só em y. Eu sei que aqui ele vai parar. O Vy na altura máxima é 0. Tudo bem. Tem velocidade inicial, tem velocidade final. Tem uma aceleração, né? Que em y sempre é a aceleração da gravidade. Sei que ele está freando. E quero a altura máxima. Torricelli na veia, né? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado. Mais 2A delta S. É sempre isso. Como ele vai parar em y, a velocidade final é 0. Como ele está freando, o sinal é negativo, né? Então vai ficar assim. 0 é igual a V0y ao quadrado, né? Porque sempre tem que ser o y. Menos 2GH máximo. Tudo bem? Exatamente isso. Não precisa decorar esse resultado. É só fazer Torricelli. Porque não está envolvendo tempo, né? Só quer a altura máxima. Não pediu o tempo para atingir a altura máxima, né? Não pediu. Mas se pedisse o tempo para atingir a altura máxima, ele foi lançado com 40 metros por segundo para cima. Então ele vai demorar 4 segundos para subir e 4 segundos para descer. É muito simples esse tipo de movimento. Então, né, voltando aqui, né, para o nosso foco, a altura máxima vai ser o V0y ao quadrado, né, se substituir nessa fórmula aí, sobre 2G, tudo bem? Quem é o V0y mesmo? 40, né? 40 ao quadrado sobre 20, tudo bem? Se a gente fizer essa conta, né? Vai dar, sabe quanto? Vai dar exatamente 80 metros de altura, né? Então ele vai atingir 80 metros de altura.
Perfeito? Show de bola. Para responder a letra B, o que é que a letra B nos pede? O alcance. Aí, galera, ficou fácil, né? Como é que eu calculo o alcance mesmo? Qual é a ideia do alcance? É a velocidade inicial em x vezes o tempo total, né? Vezes o tempo de queda. Então, é o V0x vezes o tempo de queda. Perfeito. Quem é o V0x? A gente já calculou, né? Inicialmente, ó. O primeiro passo é sempre calcular os componentes iniciais. Então, é 12. Ele anda sempre a 12 metros por segundo. Professor, mas o tempo de queda? Veja que, como o corpo saiu do chão, né? O tempo que ele vai demorar para subir é o mesmo tempo que ele vai demorar para descer. Porque, novamente, o tempo de subida e tempo de descida só depende da vertical. Tudo bem? Assim como a altura máxima só depende da vertical. O movimento da horizontal só vai influenciar no alcance. O movimento da horizontal só influencia no alcance e pronto. Tá certo? Então, como é que eu sei, professor, o tempo que ela vai demorar para subir? A gente comentou agora há pouco, né? Se inicialmente em Y para cima ela foi lançada com 40 metros por segundo, ela vai demorar 4 segundos para poder subir, para poder zerar a velocidade, e mais 4 segundos para poder descer. Então, no final das contas, são 8 segundos que ela passa no ar, né? 12 vezes 8 vai dar 96 metros, é o alcance do corpo. Perfeito? É o alcance aí de 96 metros. Beleza? Então quer dizer que desde aqui, né, do ponto inicial, ela vai, atinge a altura máxima de 80 metros, aí desce. No final das contas, na horizontal, ela anda 96 metros. Pois é. E para finalizar essa questão e essa aula, a velocidade final da bolinha. Velocidade final. Galera, a velocidade final, veja, cuidado. A velocidade final é uma velocidade que é um vetor inclinado, né? Lembra que ele é uma decomposição de velocidade em x, né? Que é sempre constante, e velocidade em y. Mas saiba uma coisa aqui. A velocidade em x vai ser sempre constante, de 12 metros por segundo. A velocidade em x nunca vai mudar. É verdade, professor. A velocidade em x nunca vai mudar. E a velocidade em y? Essa velocidade final em y, como é que a gente calcula? É muito tranquilo. Lembra que um movimento vertical, lançamento para cima, quando o corpo sai do chão, é um movimento simétrico. O mesmo tempo que ele demora para subir, é o mesmo tempo que ele demora para descer. Tudo que acontece na subida é tudo que acontece na descida. Então, se inicialmente ele é lançado para cima com 40 metros por segundo, aí ele vai subir e vai zerar. Quando ele descer de novo, ele vai chegar aqui embaixo, exatamente, também com 40 metros por segundo. Tudo isso porque o corpo saiu do chão. Se o corpo não tivesse saído do chão, aí seria o caso idêntico a um lançamento vertical para cima, quando o corpo não sai do chão. Aí o tempo de subida seria menor do que o tempo de descida, aí teria que fazer torricelli, né, do ponto de queda livre, do ponto de altura máxima até o ponto do solo, né? Tudo isso que a gente já sabe. Não me cabe aqui ficar fazendo todos esses exercícios, porque afinal de contas vai fugir do nosso propósito, né? A ideia aqui é que você revise toda a cinemática e pegue alguns macetes, relembre, tudo bem? Espero estar te ajudando. Então, o movimento nesse caso é todo simétrico, né? O tempo que ele demora para subir é o tempo que ele demora para descer. Tudo que acontece na subida é igual a tudo que acontece na descida. Logo, se ele foi lançado para cima com 40 metros por segundo, ele vai chegar em Y com 40 metros por segundo. Logo, se as componentes são as mesmas, né? O V0x o V0 e o VY são os mesmos, logo o módulo da velocidade também vai ser o mesmo. Ou seja, a velocidade final, total, né? Ela vai valer 80 metros por segundo. Ela vai valer também 80 metros por segundo. Foi exatamente com a mesma velocidade que ele saiu daqui. Beleza, galera? Eu sei que é muita coisa, teria realmente muito mais problemas para resolver, mas infelizmente nós temos o tempo curto, né? A ideia aqui é que a gente passe pelos principais pontos da cinemática, né? Nós vamos ver toda a cinemática. Agora só está faltando, para a gente encerrar, estudar os movimentos circulares, né? O movimento circular uniforme, movimento circular uniformemente variado e a transmissão de movimento, né? Transmissão entre polias, entre corrente, contato. É bem legal, tudo bem? Chegamos na sexta-feira, né? Espero ter te ajudado, espero que você tenha entendido, beleza? Aguardo você na aula de movimento circular uniforme, na aula 10. Valeu, galera!